Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Manuela Miranda e hoje a gente vai falar sobre pincéis. Então, antes da gente começar, já dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque isso vai me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Vamos direto ao assunto. Hoje eu trouxe meus pincéis favoritos para mostrar para vocês, cada um deles e a forma como eu prefiro usar cada um. Porque como eu já tinha falado com vocês antes, a maquiagem é democrática até nesse ponto. Você pode escolher qual tipo de pincel você prefere para cada função. Não existe regra. Não é porque um pincel é de blush que você não pode usar ele para fazer uma outra coisa. Não é porque um pincel é de esfumar que você não pode usar ele para fazer um contorno, por exemplo, e assim vai. Lembrando que esse não é um guia de pincéis com todos os tipos de pincéis que existem. Esses são os meus pincéis favoritos, principalmente para automaquiagem, e eu espero que ajude vocês. Esse vídeo também vai ser legal para complementar o meu último vídeo, porque aqui vocês vão ver todos os pincéis que eu utilizei lá, e vai ser legal para vocês terem uma noção maior de como é cada pincel e como usar. Se você não assistiu o meu último vídeo, eu vou deixar ele aqui no card de informações ou na descrição desse vídeo para vocês irem lá conferir, porque tem o passo a passo de uma pele completinha para vocês. Tá bom? Agora vamos pro vídeo. Então vamos lá, eu vou tentar ir por ordem de uso aqui. E antes de mostrar os pincéis em si para vocês, eu vou mostrar primeiro uma ferramenta que não pode faltar no kit de vocês, que é a esponjinha. Né? Ela vai ser a nossa melhor amiga para dar acabamento na nossa maquiagem, para a gente dar acabamento na base, corretivo, no contorno cremoso. Então assim, vai ser a nossa aliada. Essa minha aqui é da Real Techniques. Ela é um pouco mais difícil de se achar e tem um custo um pouquinho mais elevado, mas se eu puder indicar outras para vocês, eu posso indicar a da Mari Saad, que tem um custo-benefício incrível, e a Bruna Tavares também tá para lançar a esponjinha dela, que eu tô louca para testar. Esse vídeo aqui não é patrocinado pela Bruna Tavares, mas a gente bem queria que fosse. Então agora os primeiros pincéis que eu vou mostrar pra vocês são os pincéis que eu utilizo para passar hidratante, para aplicar o hidratante na nossa pele na hora da preparação, antes da gente começar todo o nosso processo. Então eu tenho aqui dois tipos de pincéis diferentes. Esse daqui a gente poderia chamar ele de kabuki, porque ele tem esse topo reto, mais denso assim, mas normalmente os pincéis kabuki eles têm um formato mais arredondado, eles têm um formatinho mais achatado. Porém, eu não sei outra nomenclatura para esse tipo de pincel. Eu acredito que realmente seja um tipo de pincel kabuki e eu gosto de utilizar ele para aplicar hidratante, como eu já falei. Eu já vi algumas pessoas utilizando esse tipo de pincel nesse formato para fazer o contorno, seja em creme ou o contorno em pó, mas sinceramente pro contorno em creme eu acho que ele é muito grande, ele pega uma área muito grande, vocês vão ver depois o pincel, o tamanho do pincel que eu utilizo para fazer contorno em creme. E pro contorno em pó, eu acho que ele é um pincel, vamos dizer assim, muito durinho, eu prefiro um pincel que seja um pouco mais fofinho pra gente conseguir esfumar melhor o nosso contorno. E o outro pincel é esse aqui, que é o Dual Fiber. Ele tem esse nome porque ele tem cerdas de dois tamanhos diferentes e vai ajudar a gente aí a espalhar melhor o hidratante no nosso rosto. Algumas pessoas gostam desse tipo de pincel para aplicar a base, porque ele acaba dando um acabamento um pouco mais leve, mas eu sinceramente não gosto de pincéis assim tão fofinhos para aplicar base, por exemplo, porque eu sinto que eles sugam muito produto e acabam desperdiçando, e desperdício é uma coisa que ninguém gosta. Outro tipo de pincel que eu vou mostrar pra vocês também é o pincel língua de gato. Ele tem esse nome porque ele realmente tem esse formatinho que parece uma linguinha de gato. Esse aqui é um pouco menos porque ele é bem pontudinho, normalmente eles são assim mais arredondados. Então esse aqui eu utilizo às vezes pra aplicar a base. Você vê que ele é um pouco mais achatado, eu sinto que ele não suga tanto o produto como um Dual Fiber poderia sugar, por exemplo, então eu ainda consigo utilizar. Mas mesmo aplicando base com um pincel como esse, eu ainda vou ter que utilizar a esponjinha que eu mostrei pra vocês no início para dar acabamento e não deixar nenhuma linhazinha marcada no nosso rosto. Esse menorzinho eu já gosto de utilizar para aplicar o corretivo nos pontos de iluminação, abaixo dos olhos, acima do nariz e na testa. E depois eu venho com a esponjinha dando acabamento. Agora eu vou mostrar pra vocês o tipo de pincel que eu gosto de utilizar para fazer o contorno em creme, que é esse pincelzinho aqui, que eu acredito que inicialmente ele tenha sido feito para ser um pincel de esfumar, mas eu sinto que ele é muito grande, muito denso, vamos dizer assim, pega uma área realmente muito grande pra gente conseguir esfumar a sombra no olho e tudo mais, na nossa pálpebra. Então eu acabo utilizando ele para essa função. Como eu disse, a maquiagem é muito democrática, você pode escolher o tipo de pincel que você prefere para cada função.
E esse aqui eu acabei preferindo utilizar ele para fazer o contorno cremoso, ao invés de utilizar ele para fazer qualquer coisa na área dos olhos. Eu utilizo esse mesmo pincel para fazer o nosso contorno em creme do nariz. A única coisa diferente que eu faço é dar uma apertadinha na ponta pra gente ir fazendo o desenho que a gente quer. Agora os próximos pincéis que eu vou mostrar pra vocês são pincéis super tradicionais, a maioria das pessoas conhecem, que são os pincéis para blush. Né? Eles têm esse formato chanfradinho, são mais fofinhos, então a gente consegue aplicar e esfumar bem. E eu acabo utilizando esse pincel para blush para duas funções, para passar blush e para fazer o nosso contorno em pó. Existem outros tipos de pincéis que a gente pode utilizar para fazer o contorno, mas esse é o pincel que eu realmente prefiro utilizar para essa função também. A dica que eu posso dar para você, se você também preferir esse tipo de pincel para fazer contorno, é que você tenha dois pincéis diferentes para cada função realmente. Um para ser o pincel de blush e outro para ser o de contorno, para você não misturar os produtos e acabar ficando tudo uma coisa só, seu rosto acabar ficando meio sujo aí, ter contorno onde não era para ter, blush onde não era para ter. E aí o ideal é que os pincéis sejam diferentes para você acabar não confundindo. Vocês podem ver que o cabo é diferente, até as cerdas são diferentes, para você conseguir lembrar qual pincel você utiliza para cada função realmente, para blush e para contorno, e não ter confusão. E agora, para fazer o nosso contorno no nariz, a gente sabe que a gente precisa utilizar um pincel que seja menorzinho. E o pincel que eu utilizo para fazer o nosso contorno em pó do nariz é esse pincel de esfumar. Ele tem esse formato um pouquinho mais cônico, né, vamos dizer assim, um pouco mais pontudinho na ponta. Pontudinho na ponta é ótimo, né? Então eu acho ele ideal para fazer essa função, não preciso apertar as cerdas nem nada, ele já tem o tamanho ideal para chegar no nosso nariz e fazer o nosso contorno. Eu adoro esse pincel. E para selar a nossa pele, passar o nosso pó compacto ou o nosso pó solto, eu vou utilizar o famoso pincel para pó mesmo, que é esse pincel fofinho, macio, que quando a gente passa no rosto a gente sente que a gente está fazendo um carinho. Para essa função é ideal que a gente tenha realmente um pincel bem fofinho e grande, né, que pegue uma área maior para a gente ter menos trabalho. E agora eu vou trazer de novo para vocês o nosso famoso pincel Duo Fiber, que eu falei lá no início que eu gosto de usar para aplicar hidratante. Esse aqui é um pouquinho maior e eu gosto de utilizar para aplicar o nosso blush cintilante. Se aquele primeiro pincel para blush, né, aquele que é chanfradinho, eu utilizo para aplicar o blush opaco, esse aqui eu gosto para aplicar o blush cintilante, porque ele pega uma área realmente maior e eu gosto quando o blush cintilante ele dá aquela misturada, vamos dizer assim, com o nosso iluminador, fica tudo uma coisa assim bem bonita. E para aplicar o nosso iluminador, eu gosto de utilizar esse pincelzinho aqui, que eu vou ser bem sincera com vocês, não sei que nomenclatura teria esse tipo de pincel. Ele é quase um língua de gato, né? Tem o formato de língua de gato, só que ele é bem mais fofinho do que os outros que eu mostrei pra vocês. Então eu acabo utilizando ele para aplicar o iluminador, como se ele tivesse assim a consistência, vamos dizer, de um pincel de esfumar. Ele é bem fofinho e vai ajudar realmente a esfumar o nosso iluminador no nosso rosto, né, na área que tem que aplicar. E agora, para finalizar os nossos pincéis, eu vou trazer um que vai trazer praticidade para a vida de vocês, e quem não gosta de praticidade, não é mesmo? Que é esse pincelzinho 2 em 1 para corrigir sobrancelhas. Ele tem essa escovinha na ponta e na outra pontinha ele tem esse pincel bem fininho, chanfradinho, para a gente conseguir delinear, preencher a nossa sobrancelha. Tudo de bom, esse tipo de pincel eu adoro. Vai ajudar a gente a fazer aí nossa maquiagem, nossa sobrancelha ficar bem linda. E esses foram os pincéis que eu tinha pra mostrar pra vocês. Mas a gente ainda tem uma dica bônus, um produtinho que eu vou trazer pra vocês. Que é esse tipo de esponjinha aqui, né? Esse disquinho que mal chega a ser uma esponjinha. Olha, bem acabundinha, vamos dizer assim. Normalmente costuma vir nas cases de pó compacto e eu gosto de utilizar para aplicar o pó solto no nosso rosto. Pegar aquele pó em excesso, aplicar. Vocês vão ver todo esse tipo de utilidade lá naquele vídeo que eu falei com vocês, que vai estar aqui no card de informações ou na descrição desse vídeo. Esse tipo de esponjinha é realmente muito baratinha, você deve encontrar aí nessas lojinhas. Super fácil de achar e super baratinho. E esses foram os meus pincéis favoritos que eu quis trazer pra vocês. Claro que eu não trouxe todos os pincéis, não trouxe os pincéis de olhos, por exemplo. Se vocês quiserem que eu traga mais um vídeo falando sobre os meus pincéis favoritos pra olhos, pra esfumar, delinear e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então é isso, mais uma vez, não esqueçam de se inscrever e dar like nesse vídeo, que vai me ajudar muito, muito, muito. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo da Manu!
Até a próxima. Acertei. Eu não vi que era isso que você tava fazendo. Deixa gravando. Já posso ser maquiador. Tu sabe que você vai pro meu vídeo, né? Óbvio que não. Vai sim. Não, só